Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero falar baseado no relato de Marcos, capítulo 10, na posição de Jesus em relação à teologia da prosperidade, que hoje é pregada muito em muitas igrejas, pregando bênção, pregando a prosperidade, pregando o uso da fé para a prosperidade e pregando que o cristão tem o direito de ser grande aqui na terra, sobrepujar os demais e viver bem e confortavelmente e ricamente aqui na terra. A teologia da prosperidade prega essas coisas. Uso da fé para forçar Deus a atender o que o eu, a carne humana, deseja. Então, em Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 17, nós encontramos o que deu ensejo às palavras de Jesus. O fato de que Jesus estava a caminho, então correu um jovem ao seu encontro. Esse jovem era um jovem rico. E ajoelhando-se, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu me lembro que uma vez eu encontrei um ex-colega de escola que hoje é uma das pessoas mais ricas do estado do Espírito Santo. E eu perguntei: Ué, você gosta dessas coisas também? Das coisas de Deus? Ele falou: Claro. Então eu vou convidar você para a reunião que eu dirijo de jovens. Ah, é? Que legal, vou lá sim. Quando é? No sábado à noite. Ah, que covardia. E acabou a conversa por ali. Covardia porque sábado à noite é um dia tão especial para programas, para outras coisas especiais. Eu não vou botar as coisas de Deus no sábado à noite. E pronto, acabou nossa conversa e eu não tive mais oportunidades com ele. Só mais tarde eu encontrei no shopping, entre outras coisas, que ele é dono. E eu perguntei mas aí já não tinha mais muito interesse nisso. Bom, o jovem rico, então, perguntou porque ele tinha interesse, desde que custasse barato e ele pudesse conciliar com a vida de riqueza aqui na terra. E Jesus começou: Você me pergunta, se dirigindo a mim como bom mestre. Ninguém é bom senão um que é Deus. Jesus deu essa cutucada nele e deixou, não continuou nesse assunto. Mas perguntou: Você sabe os mandamentos? Sim, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Então ele era bastante religioso, cumpria os mandamentos escritos, segundo o entendimento dele. Hoje, grande parte dos cristãos no mundo todo diz que procura cumprir o que a Bíblia diz. Eles, em geral, a maioria dos cristãos, eles dizem isso, que cumprem os mandamentos. E Jesus então olhou para ele, olhou bem nos olhos dele. A Bíblia diz que Jesus o amou e disse: então falta só uma coisa, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Para seguir Jesus, eu tenho que abrir mão de tudo aqui na terra? Tem. Não, mas isso é uma força de expressão, não é bem assim, é só a gente não amar muito o que tem. Não, não é assim não, é se despregar mesmo. O Senhor, Jesus é Senhor, ressurreto, Ele pode deixar que você cuide daquilo ali, mas Ele também pode tirar. Agora, quanto a você, tem que se desapegar e entregar ao Senhor, se é que quer o Senhor. Bem, é evidente que a pregação da prosperidade ignora
esse aspecto. Claro, eles não levam isso em consideração. Mas Jesus continuou, então essa é a pregação que vale. O que Jesus pregou, olhando em redor, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É muito difícil uma pessoa entrar no reino de Deus quem tem riquezas. Não é rico, não. Quem tem riquezas. Até pessoa. Eu nunca vi uma pessoa se achar rica. Pessoas que tinham muitos bens achavam que isso não era muito, que havia gente mais rica do que eles não eram ricos, só alguns bens que eles tinham, mas eles não eram ricos. Eu nunca reconheci um que reconhecesse que era rico. Claro que existem muitos bilionários por aí, mas eles não estão ao meu alcance. Eu nunca tive oportunidade de estar junto com um deles, mas a asseveração de Jesus é clara: se você tem riquezas, meu irmão, não entrará no reino dos céus. Vai ser muito difícil manter suas riquezas. Isso prova que você tem um coração nelas e você querer entrar no reino dos céus. Tem que abrir mão das riquezas. Jesus falou para o jovem rico e confirmou depois para todos. Os discípulos estranharam essas palavras. Estranharam, porque até então eles achavam que, segundo a aliança do Antigo Testamento, a riqueza era a bênção de Deus. Por exemplo, Jó. O Jó era rico, Abraão era rico, e eles eram ricos porque Deus abençoava. Mas Jesus veio trazer uma nova aliança. Dentro da nova aliança não tem isso, não. Filhos, quão difícil é entrar no reino dos céus. O reino de Deus não é tão aberta assim a porta, é estreita, apertada. Não são muitos crentes que vão ser salvos, não. São poucos. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Há uma interpretação aí de que a agulha era a portinha pequenininha quando o portão da cidade se fechava no anoitecer. Então, as pessoas que estavam atrasadas e vinham à noite do campo passavam por aquela portinha era chamada de agulha, mas isso não tem comprovação histórica, não tem, é bonito de pensar nisso, mas não tem comprovação histórica. O mais provável é que a corda, até hoje, em navios, uma corda grossa é chamada de camelo. Passar uma corda grossa por uma agulha mesmo, é muito difícil. Mas Jesus quis dizer, assim é a dificuldade de um rico entrar no reino de Deus. Vai ser raro, muito difícil. Eles ficaram sobremodo maravilhados e perguntaram entre si: então, quem é que pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, contudo, para Deus não, porque para Deus tudo é possível. E Pedro então disse: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Jesus disse: amém. Ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, isso é riqueza, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba hoje ainda o cêntuplo de casas, irmãos e irmãs, mães, filhos e campos, isso com perseguições aqui na terra, e no mundo por vir, a vida eterna. Quem deixou? Não é fácil deixar. A gente diz que não tem riquezas em dinheiro, mas você tem propriedades, você tem amigos, você tem família, você tem casa, você tem coisas de que você gosta, objetos de estimação que você não vende por dinheiro nenhum, você tem gatinho de estimação, tem cachorro de estimação, você tem papagaio de estimação, você tem objetos de estimação que você valoriza. Isso são riquezas. Jesus disse, isso também tem que desapegar do seu coração para que você possa ser salvo. Se você se prende a todas essas riquezas, seu patrimônio em livros,
Eu tenho muitos livros, mas não como algo assim muito de grande valor para mim. Há muitos livros que eu nem consigo olhar e ler, mas há pessoas que têm uma biblioteca idolátrica. Eles adoram, idolatram aqueles livros. Alguns têm uma enciclopédia aí de filmes e de músicas e idolatram aquilo. Há pessoas que têm coleção de carrinhos, coleção disso, um monte de coisa. Eles idolatram essas coleções. Alguém tem coleções de animais, idolatram seus animais queridinhos. E outros é a própria família. O laço maior é de família. Jesus disse, se você não abrir mão de tudo isso, não pode ser meu discípulo. Isso para ficar bem claro, qualquer coisa que represente valor para você, não é para pôr o coração naquilo. Uma vez eu escrevi sobre o viver de rendas. Há pessoas que sonham o seguinte, eu vou construir uma casa, outra, comprar outro, um apartamento. Quando eu tiver uns 3, 4, uma meia dúzia de casas alugadas, apartamentos, então eu vou viver da renda. Eu não vou precisar mais trabalhar, eu vou viver só da renda. Isso não é de Deus. Viver de rendas não é de Deus, é do suor do teu rosto que comerás o teu pão. Ainda que a pessoa chegasse a ter algumas propriedades e que pudesse alugar, ele deveria colocar isso acima de todos os interesses dele. Uma casa você tem de aluguel, você tem um irmão passando necessidade, alugue para ele de graça, porque Deus vai pagar o aluguel. Mas ainda que você receba aluguéis, você vai trabalhar. Você vai dar a sua vida, você vai gastar o seu tempo investindo no reino de Deus, em servir aos seus irmãos. Mas há pessoas que estão sonhando em ganhar dinheiro em pirâmide financeira, você sabe o que é isso, né? Alguns já caíram nisso. Outros sonham em ganhar na loteria. Alguns sonham em receber alguma aposentadoria assim majorada do governo, alguma aposentadoria gorda, poupuda, para não ter que trabalhar. Tudo isso acaba sendo uma riqueza, um ídolo para você, um sonho desses. Há pessoas que sonham em se casar com uma pessoa rica para poder dar o golpe do baú, e aí poder viver uma vida nababesca às custas de alguém que tenha dinheiro. Tudo isso não é de Deus. O que é de Deus é você suar o seu rosto, trabalhar para comer o seu pão. Mas, então, por que tantas pessoas estão buscando a prosperidade? E eu lembro do Dr. Irani, que lá de Rondônia, ele disse, eu tenho observado a pregação desses apóstolos e pastores, pregadores de prosperidade, e eu observo, na igreja deles, os únicos prósperos são eles. Porque pregando prosperidade, muita gente quer, mas eles nunca ficam prósperos. Prósperos são só os pastores que recebem as ofertas e vivem das ofertas desses irmãos que vão atrás de prosperidade. Ele fez essa afirmação e eu achei muito interessante. E o que move uma pessoa a querer ser próspera? Então, a continuação do texto mostra: se aproximaram de Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, que provavelmente eram primos de Jesus em Maria e na mãe deles. E disseram, mestre, nós vamos te fazer um pedido, Tiago e João. Ele perguntou, o que vocês querem? Permite-nos, Senhor, que na tua glória nós nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus olhou para eles, vocês podem beber o cálice que eu bebo? Ah, sim, a gente pode. Então tá, vocês vão beber o cálice que eu bebo, sofrimento de morte, martírio. Eles não sabiam, mas Jesus estava entendendo que era isso. O cálice que eu vou beber é a morte. E vocês
se vão beber esse cálice, vai ser bom para você também. Mas quanto a sentar-se à minha direita e à minha esquerda, não compete a mim concedê-lo. Isso é para aqueles a quem está preparado. E aí os outros discípulos ficaram indignados contra os dois, porque eles também queriam a mesma coisa. Interesseiros. O que move uma pessoa a querer ter prosperidade? É o seu eu, é a vaidade, a soberba, é a grandeza, é querer mostrar para os outros que ele tem valor, ficar na preguiça, ficar acomodado, poder ter dinheiro sem precisar trabalhar. Tem tanta gente sonhando com isso. Deus, abre porta para mim de um emprego, mas tem que ser um emprego bom, Senhor, que eu vou ganhar muito e trabalhar pouco. Deus, abre porta de um emprego assim. Deus, me manda uma aposentadoria especial, que eu vou ganhar um bom dinheiro e não vou mais precisar trabalhar. Senhor, me dá um casamento assim com uma pessoa que tenha dinheiro para eu poder viver folgado. Eu já vivi muito apertado. A prova está difícil, Jesus. Ela me faz chorar. Tem que andar de carro, não tem carro, tem que andar a pé, vou para a igreja a pé, não tem dinheiro de passagem, violão nas costas, a mulher, os filhos, todo mundo andando a pé. Ah, Senhor, a prova está difícil, Jesus. Ela me faz chorar. Pois é, tem muito crente orando por um milagre. Senhor, abre a janela do céu, derrama dinheiro sobre mim, chega dessa vida de pobreza, Senhor. Eu quero a tua bênção. Esse tipo de gente está enchendo igrejas de pregadores de prosperidade. Mas como você vê, Jesus não está nisso não. O pensamento de Jesus é totalmente diferente e é um pensamento sublime, eterno, e não de bênçãos materiais. Cuidado com os pregadores de bênçãos materiais. Cuidado com os pregadores de prosperidade.